basicamente três: a verdade, o bem e a beleza. Em larga medida, o pensamento filosófico nos séculos anteriores ao XX se moveu na tentativa de esclarecer esses valores. Gloria in excelsis Dei. O que é a verdade? Ou seja, como a teoria do conhecimento se encontra com a teoria do ser. O que é a verdade, seja no tocante à física, à química, aquilo que serão depois ciências, seja em relação a algo mais amplo que é o ser, que é o domínio da ontologia ou da metafísica, se quisermos falar em linguagem propriamente filosófica. Ou o que é o bem? Qual a ação correta, qual a ação boa? Vejam o corte radical que o século XVIII vai operar nisso. Um corte que devemos, talvez, em larga medida, a Kant. Antes do século XVIII, a palavra ateu, quando ela era utilizada, ela não designava simplesmente alguém que não acreditasse em Deus. Muitos dos assim chamados ateus no século XVII, mesmo no XVIII, acreditam em Deus ou dizem acreditar. É o caso de Thomas Hobbes, o autor que eu estudei. Mas Thomas Hobbes é chamado de ateu e, no entanto, se vocês leem a obra dele, ele crê em Deus. Mas o que ele nega? Ele nega que haja um inferno entendido como espaço de punição daqueles que livremente escolheram o mal. O inferno, para ele, é o lugar de uma segunda e definitiva morte, então não é uma permanência eterna dos que estão sofrendo, o que alguns já consideram que é um alívio muito grande para os maus, portanto já um sinal de ateísmo grave da parte dele. E, além disso, os que vão para o inferno, os que sofrerão a segunda e definitiva morte, sofrerão isso, serão não porque eles escolheram livremente o mal, uma vez que para Hobbes não há livre-arbítrio, mas porque eles foram determinados desde toda a eternidade a agir daquele modo. Então ninguém é culpado, não há culpa. Quer dizer, isso daí, apesar de vir junto com toda uma teoria de Deus, com todo um discurso sobre Deus, é considerado ser ateísmo. E por quê? Porque, basicamente, há algumas homogeneidades, não exatamente iguais, mas há uma certa convergência numa ideia de bem que, em larga medida, no pensamento do século XVII e XVIII, coincide com o bem da religião. A grande novidade vai ser quando vai se colocar a questão: e se nós pudermos enunciar uma ética independentemente da revelação divina? E se, em vez de nós construirmos na filosofia uma ética de base racional, mas que repete a ética revelada, se em vez disso nós tivermos uma ética que prescinda, que dispense a revelação? Vai ser essa a questão. Kant vai dar um passo gigantesco para isso quando propuser uma regra extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente rica. Terá valor universal, quer dizer, quando eu ajo, cada ato que eu pratico, eu estou proclamando implicitamente ao cometê-lo que ele tem validade universal. Então, por exemplo, nesse caso, não preciso mais ter leis enunciadas pelo Estado ou decretadas por Deus. Se eu decido furar o sinal vermelho, eu estou implicitamente proclamando que todos têm direito a furar o sinal vermelho, ou seja, o meu risco de ser morto nas próximas horas aumenta tanto que, então, é mais prudente, é mais correto, é mais ético da minha parte eu enunciar que só no sinal verde eu tenho esse direito. E por aí vai. Essa universalidade da regra, que é bem mais complexa do que isso, mas que tem nesse ponto o seu cerne, é muito interessante porque é a primeira grande realização no sentido de construir-se uma ética sem a base na revelação divina. É uma ética que o ser humano ele próprio pode decretar. Ele pode legislar e ele pode, com base nisso, funcionar. Agora, com isto, nós podemos também ter divergências sobre os valores. Nós podemos chegar a uma sintonia cada vez mais fina dos valores, podemos tornar a coisa mais complexa. Com isso, o valor absoluto muda um pouco de figura. Também na questão do bem. Na questão da verdade, eu já tinha comentado no início, que a ciência hoje não prova, ela quando muito refuta, mas provar positivamente não se pode dizer. A beleza também é outro ponto, que mudou muito ao longo do século XX. Aliás, já desde o século XIX, ninguém hoje faz uma estética seriamente a partir da ideia de beleza. Teoria estética lida com arte, mas não com a beleza. A beleza ficou tão ligada a uma representação que, enfim, pode ter um excelente pedigree, vindo da secção áurea dos gregos, vindo da beleza clássica, pode ter tudo isso, mas ela não dá conta da arte do século XX. Nós entramos numa exposição, a maior parte do que nós vamos ver não entra nos cânones da beleza. Nós podemos ver outra coisa, mas que é belo, o belo acaba funcionando mais para o kitsch do que realmente para obra de arte de qualidade. Então, esses três valores absolutos com os quais
há tanto tempo se lidou, eles foram extremamente enfraquecidos ao longo do século XX, sendo que começando já, talvez, em certa medida, no XIX. No caso da beleza, na prática das artes, é muito visível. Desde, pelo menos, o impressionismo, a coisa começa a entrar em xeque. Ora, isso vai trazer uma série de mudanças interessantes para o nosso pensamento. Quer dizer, essa decadência do absoluto vai ser complicada. Quer dizer, ela vai causar não poucos dramas pessoais. Quer dizer, é claro que para a nossa vida seria mais fácil termos pontos de referência absolutos. Seria mais fácil termos certeza de quais os caminhos que devem ser trilhados. Na conduta pessoal, até algumas décadas era assim. As pessoas se vestiam padronizadamente, as pessoas cresciam padronizadamente, casavam padronizadamente, traíam padronizadamente e morriam padronizadamente. Tudo isso acontecia. Desde um tempo, esses percursos se tornaram extremamente carregados de risco. As pessoas podem, no momento da vida, fazer inflexões que podem causar dor a elas ou a outras, e isso, no entanto, não é mais algo que possamos dizer que viola o cânone, viola o absoluto, viola a verdade, o bem, ou sendo houver a beleza. Então, agora, isso, nesse ponto, as contribuições dos pensadores da passagem do 19 para o 20 foram notáveis. Nietzsche, Freud e Marx. Ou digamos, Marx, Nietzsche e Freud, se quisermos colocar na ordem de data. Os grandes autores que, de alguma forma, desmascararam as bases da nossa ação. Marx mostrando como muito da ação que consideramos livre tem por base interesse de classe. Freud mostrando que muito do que, pelo menos na leitura inicial de Freud, hoje a coisa é mais complexa, mas mostrando que o sexo desempenha, para muito do nosso discurso consciente, o papel que a economia desempenha como causa ou como base na explicação de Marx. Nietzsche radicalizando essa perspectiva, em termos da própria moral, ter como base algum tipo de ressentimento. Esses autores tiveram um papel tão notável na crítica às ilusões que nós teríamos, que a partir deles nós ficamos, de certa forma, sem bússola, ou com bússolas mais complicadas, bússolas às vezes em conflito entre si, quer dizer, bússolas loucas, enlouquecidas, talvez andando muito perto do polo magnético. Talvez tenhamos chegado ao polo norte magnético e por isso as nossas bússolas enlouqueceram e nós estamos mais ou menos fadados a procurar caminhos que são mais difíceis. Esse fato de nós perdemos a ancoragem numa razão que nos dissesse o universal ou numa revelação que nos proclamasse o que é devido, isso não quer dizer necessariamente que esteja triunfando o irracional ou a destruição. Houve, de fato, num certo momento do século XX, um avanço extraordinário de forças que foram lidas como irracionais e destrutivas. Me refiro especificamente ao nazismo e às suas formas. Que são, vamos dizer, dentro do século XX, século que começa sob a luz do progresso e termina na crença do progresso, são talvez uma excrescência, talvez um grito terrível, algo que é difícil de entender e que nós tendemos hoje a considerar que felizmente foi ultrapassado, mas não sabemos ser. Até porque muito desse horror graça em partes do mundo. Graçou na África, esteve presente ou está ainda nos Balcãs, em muitas partes esse horror esteve ou está presente e às vezes Auschwitz entra na casa da gente. Às vezes o horror passa a estar na relação com as pessoas mais próximas. Apesar disso tudo, o que nós passamos a ter de importante nessa ideia da essa ideia de que os valores absolutos foram se enfraquecendo, é uma certa ideia que aparece já em Nietzsche, que é um excesso da vida sobre a teoria. É como se a vida tivesse sempre um superávit em face da teoria. A teoria não dá conta dela. Ou que a ação tenha um excesso sobre os condicionantes. E acho que esse excesso que a obra tem sobre os condicionantes, que a ação tem sobre o que a cerca, que o novo tem sobre o passado, e isso é um ponto muito importante. Quer dizer, nós estamos num momento em que há uma atenção muito grande a isso. Nós não sabemos o que é esse excesso. Se esse excesso é porque nós não conseguimos explicar, porque o nosso conhecimento é limitado, então, uma hipótese, tudo é causado por algo, só que nós não conseguimos entender quais são as causas. Então, um autor que escreve algo, alguém que age, existem causas. Se eu, de repente, tenho um destempero, ou qualquer um de nós tem, de preferência não aqui, quer dizer, se alguém tem uma coisa dessas, pode ser que haja causas que não estejam ao alcance de nosso conhecimento, mas que existam. Isso é uma hipótese. Mas há também a hipótese de que certas ações extrapolem, excedam as causas dela. Nós não sabemos. Mas o importante é que nós temos que estar muito atentos a essa extrapolação, que é outra forma de dizer o mal entendido.